Nós vamos terminar essa unidade vendo dois outros problemas clássicos de contagem, não tão importantes quanto os problemas de permutações e combinações simples, mas que convém conhecer. O primeiro dele, chamado problema das permutações circulares, que é motivado por esse exemplo. De quantos modos 5 crianças podem formar uma roda? Talvez a coisa mais importante a dizer é que a resposta não é simplesmente 5 fatorial igual a 120. Porque o que acontece é que a roda não é estática. Então, à medida que as crianças brincam, as crianças podem ocupar uma posição absoluta diferente, tá? E o que faz que uma roda tenha representações diversas. Por exemplo, a roda ABCDE, então se eu numerar as crianças a partir da posição do topo, essa primeira roda seria representada por ABCDE. A segunda vai ser representada por ABCD. E quando eu contei 120 rodas, eu considerei essas duas como distintas. Mas na verdade não são. Porque a segunda roda nada mais é do que a primeira depois de ter sofrido um giro de 1/5 de volta. Então, o que está acontecendo é que para eu contar apropriadamente, eu tenho que levar em conta que uma roda está sendo contada múltiplas vezes. Na verdade, ela está sendo contada tantas vezes quantas são as possibilidades da criança que vai ficar no topo. Então, a correção que eu tenho que fazer para o resultado ficar correto é pegar o resultado 120 que eu tinha achado originalmente e dividir por 5, já que cada roda vai aparecer de 5 modos diferentes, de acordo com a criança que apareça no topo aqui do nosso diagrama. Então, a resposta correta é 24. E, de modo geral, se eu tenho N crianças e quero saber quantas rodas podem ser formadas, ou seja, quantas são as permutações circulares dessas N crianças, o resultado é obtido calculando N fatorial, que é o número de permutações, e aí dividido por N, já que cada roda vai poder aparecer em N posições, cada uma delas correspondendo a uma criança no topo. Então, o resultado é N fatorial sobre N, que é igual a N menos 1 fatorial. Alternativamente, nós podíamos ter chegado a essa conclusão do seguinte modo: já que a roda pode girar, qualquer criança pode ocupar a posição do topo. Então, por exemplo, a gente pode colocar a criança A, uma das crianças, no topo. E, portanto, na verdade, para escolher a roda, as decisões que sobram são relativas às demais N menos 1 crianças. Isso pode ser feito de N menos 1 fatorial modos, porque é uma explicação alternativa aqui para a nossa forma. O outro problema importante é o problema das combinações completas ou com repetição, e que corresponde a contar quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação x1 mais x2 mais xn igual a p. À primeira vista, não fica claro qual é a conexão que há entre soluções dessa equação e combinações, tá? Mas não é difícil ver que cada solução da equação corresponde a uma forma de escolher p elementos dentre 1, 2 e n, mas permitindo repetições. Então, para fixar as ideias, vamos olhar um caso particular. Digamos que a equação cujo número de soluções eu queira contar seja x1 mais x2 mais x3 igual a 5. E vamos pensar numa solução dessa equação, uma solução com valores inteiros não negativos, por exemplo, 2, 1, 2. Então, formar essa solução equivale a fazer escolhas dos índices. Então, x1 igual a 2 significa que o índice 1 é escolhido 2 vezes. x2 igual a 1 significa que o índice 2 é escolhido uma vez. x3 igual a 2
significa que o índice 3 é escolhido duas vezes. Então, no final das contas, eu estou escolhendo 5 elementos dentre os 3 índices 1, 2 e 3, mas permitindo, nesse caso eu sou obrigado a permitir, repetições entre esses elementos. Tá? Então, é por isso que esse número de soluções é o número de combinações com repetição de N elementos tomados P a P. Vejamos como calcular essa quantidade. Então, o método para calcular essa quantidade, na verdade, corresponde a usar um truque muito elegante. O que a gente vai fazer é representar as soluções da equação de uma tal forma que a gente possa contá-la utilizando combinações simples. E para isso, cada solução da equação vai ser representada por uma fila com 2 símbolos. Nós vamos escolher para utilizar os símbolos mais e barra, tá? Em que o mais vai estar associado aos diversos valores das incógnitas, tá? E a barra vertical vai representar a separação entre as incógnitas. Por exemplo, quando eu escrevo essa fila aqui de símbolos, 3 mais, uma barra, mais 2 barras, mais, tá? Eu estou representando uma solução da equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 5. Então, como é que é feita a correspondência entre essa fila de sinais e soluções dessa equação? Então, o primeiro grupo de sinais de mais, até encontrar a primeira barra, vai corresponder ao valor de x1. O segundo, ao valor de x2. O terceiro, que nesse caso, observe que não há nenhum sinal de mais, vai corresponder a x3. E, finalmente, os que ficam no final vão corresponder a x4. Então, se eu coloco 5 barras e coloco 5 sinais de mais e 3 barras, eu vou estar, para qualquer que seja a disposição desses mais barra, representando uma solução. Nesse caso, tá, a solução é aquela que corresponde a tomar x1 igual a 3, x2 igual a 1, x3 igual a 0, já que não há nenhum mais entre a segunda e a terceira barra, e finalmente x4 igual a 1. Então, cada fila desse tipo corresponde a uma solução, e reciprocamente, cada solução corresponde a uma fila como essa. E a quantidade de filas que podem ser formadas segundo essas regras não é difícil de ser contada, porque essa fila vai ter um número total de sinais que é igual a P mais N menos 1, portanto é igual a N mais P menos 1. Então, quando eu formo essa fila, eu vou ter que colocar N mais P menos 1 sinais. Para contar quantos são as disposições possíveis, é só observar que eu tenho que reservar P desses lugares para colocar os sinais de mais. Então, na hora que eu coloco os sinais de mais aqui, eu estou escolhendo P lugares. Portanto, o número de possíveis filas a serem formadas é igual ao número de modos de escolher P dentre N mais P menos 1 lugares. Logo, o número de combinações com repetições de N objetos tomados P a P é simplesmente o número de combinações de N mais P menos 1 objetos, que é o número total de sinais que vão ser colocados, tomados P a P, que é o número de sinais mais que vão ser colocados. E com isso a gente pode resolver problemas em que o enunciado não fale diretamente de soluções de equação. Vejamos o seguinte. De quantos modos podemos comprar 3 sorvetes em uma sorveteria que os oferece em 6 sabores distintos? Então, se nós vamos comprar uma certa quantidade de sorvetes dessa sorveteria, tudo que interessa é a quantidade de sorvetes de cada tipo que a gente vai comprar. Portanto, nós podemos modelar o problema desse modo. Vamos chamar de
X índice K, o número de sorvetes do 40º sabor. O que a gente tem que decidir é quantos vão ser sorvetes de cada sabor, de tal maneira que o número total seja 3. Ou seja, nós devemos ter x1 mais x2 mais x3, x4, x5, x6 igual a 3. Então, o número de possibilidades para fazer a nossa compra corresponde ao número de soluções não negativas da equação x1 mais x2 mais x6 igual a 3. E esse número é dado pelo número de combinações com repetição de 6 objetos tomados 3 a 3, que é igual à combinação de 6 mais 3 menos 1. Combinação de 6 mais 3 menos 1 é combinação de 8, 3 a 3. E esse resultado é 8 vezes 7 vezes 6 sobre 6 igual a 56 modos diferentes.